Eu tenho sentido que parece que todo mundo tá extremamente cansado. Cansado de trabalhar, cansado de fazer qualquer coisa, de, sei lá, sair de casa. Todo mundo parece estar num nível de esgotamento que, pelo menos as pessoas à minha volta, que eu jamais tinha visto. Mas eu sei que isso também não é uma coisa só que acontece com as pessoas que estão na minha volta. Mas aí eu fico pensando, por quê? Faz quase um mês que eu tô sem postar qualquer coisa, não sendo franco. E dessas 4 semanas, 2 foram por desorganização minha, porque não me programei para fazer isso do jeito que eu deveria fazer. E as outras 2 foram por exaustão. E foi uma exaustão não no nível de burnout, bem longe disso inclusive, mas assim, de tá cansado, de não conseguir parar para raciocinar, parar para pensar. Eu não gosto muito da ideia de começar a produzir, fazer conteúdo, enfim, à la louca, de qualquer jeito, sem pensar nas coisas. Eu acho que é um pouco meio de serviço. E daí, nesse ponto, eu sou super a favor em vez da criação de conteúdo, da desconstrução de conteúdo. Tem que ter menos conteúdo mesmo na internet. Mas enfim, eu tava bem exausto mesmo. Foram algumas semanas de viagem de trabalho. Eu não sei se você que tá ouvindo, assistindo isso, já viajou a trabalho. E eu acho que tem uma coisa meio glamourizada em cima disso, de ser tipo, putz, olha só, tô recebendo pra viajar e tal, olha coisa incrível, tô conhecendo muitas coisas. E pelo menos na minha área de trabalho, não é muito por esse caminho, porque são diárias de gravação, são diárias longas e eu aproveito bem pouco das cidades que eu visito viajando a trabalho. E é muito curioso que eu sou uma pessoa que tem uma certa rotina, assim. Não necessariamente eu tenho uma rotina, mas eu preciso ter uma coisa, um esquema, que é o esquema que eu funciono quando eu tô em casa. Enfim, eu passei algumas semanas viajando a trabalho. Isso me tirou completamente do eixo dessa coisa de ter uma rotina minimamente estabelecida. Porque tu trabalha pra caramba, tu não dorme direito porque não é a tua cama, não é o teu travesseiro, não é aquele teu ambiente que tu tá acostumado a ser um ambiente de descanso, para além de, obviamente, tu trabalhar demais e ficar sempre muito cansado no final do dia, pelo menos no meu caso. E inclusive não conseguir ter forças para, sei lá, eu vou ir conhecer a cidade de noite depois do trabalho, não tem condições. Eu caio morto e acordo no outro dia cedo. Enfim, e isso me tira completamente, assim, desse lugar de rotina. E eu tenho ouvido muito à minha volta, como eu falei no começo, de que parece que esse sentimento é meio generalizado, assim, das pessoas à minha volta. Tá todo mundo muito cansado, e aí tu tá cansado por algum fator de trabalho, ou aí tu tá cansado por ter que estar sempre preocupado com fazer dinheiro, se obviamente não é uma pessoa que, né, que goza da delícia de não necessitar de dinheiro por N motivos. E é o dia a dia, e são coisas externas que nos afetam, e são as pessoas que a gente convive, os relacionamentos que a gente tem na nossa vida. Tudo isso demanda uma energia. Tu tem os teus projetos pessoais, tem que as tuas coisas que tu quer fazer, tu tem que estudar, tu tem que te aprimorar, tu tem que entregar mais no trabalho, tu tem que ser uma pessoa presente. E eu sinto que isso meio que cansa muito a gente. E isso que eu nem tô entrando no mérito de gente que, sei lá, precisa pegar um transporte público para ir pro trabalho, porque trabalha presencialmente, e aí tem que encarar, sei lá, no mínimo 2 horas de transporte público por dia, mais uma jornada de trabalho de no mínimo 8 horas, e se tu trabalhar só 5 dias na semana já é uma delícia, porque o normal é as pessoas trabalharem 6 dias na semana. Para além das horas trabalhadas, para 1 hora de almoço que tu é obrigado a fazer, no mínimo, as 2 horas de locomoção, tem o tempo também de tu te preparar para tu ir trabalhar, porque não é uma coisa, tu acordou, tu tá de roupa, vestido na frente do ponto de ônibus também, ou do metrô. Então são muitas horas e a gente se desgasta nesse dia inteiro de trabalho. E aí, sei lá, chega o final do dia, tu só quer chegar em casa, comer qualquer coisa e capotar, tu não tem força pra fazer coisas além. E se tu tiver força pra extravasar e, sei lá, sair,
ir pra festa, encher a cara, isso também demanda uma energia e uma disposição de tu conseguir fazer isso, e que em algum momento isso vai te cobrar, porque se for a ressaca do dia seguinte, obviamente tô falando pra quem tem mais de 30 anos, né, que isso começa a bater mais forte. Tudo pesa. E aí a gente não quer pensar, a gente só quer ir indo, porque pensar também cansa. Tudo cansa. Mas como eu tava falando, não é uma questão só minha, mas foi por isso que eu passei nessas últimas semanas. E é desgastante. É desgastante, é cansativo. E eu vou confessar que hoje eu tô gravando aqui e eu quase não gravei porque foi um dia relativamente mais tranquilo. E aí quando eu tive finalmente um dia um pouco mais tranquilo, eu tava pensando, por que eu só não descanso um pouco? Por que eu não vou ver um filme, vou só não fazer nada? Por que eu não descanso? Mas era uma balança de não fazer nada, ter um momento de ócio e fazer o projeto que eu tô querendo fazer. Eu acabei optando por não descansar. Mas pra só não ficar um clima meio de reclamação e de ficar chorando as pitangas aqui de que tô cansado, que a vida tem sido muito desgastante, porque a vida adulta é desgastante. O que tem me salvado nessas últimas 2 semanas, para eu voltar para esse eixo de rotina mesmo minha, são mini hábitos assim que eu tenho tentado incorporar no meu dia a dia, inclusive para ser momentos de ócio também, mas assim, eu tava há muito tempo querendo voltar a ler. Eu sei que eu nunca vou conseguir voltar a ler como eu lia quando eu tava no ensino médio e que eu lia 1, 2 livros por semana. Eu sei que isso não é possível porque eu não tenho mais todo aquele tempo livre de antigamente. Eu tava sentindo essa necessidade de tirar um pouco a minha cara só do celular, de enriquecer tanto de vocabulário quanto de referências diferentes mesmo. E aí eu comecei, enfim, a tentar aplicar pequenos hábitos, tipo isso, eu vou ler 20 minutos no começo do meu dia, vou tentar não pegar o celular nas primeiras 2 horas que eu acordar, vou tentar ir deitar mais cedo pra eu, por consequência, dormir mais cedo, e daí no dia seguinte eu conseguir acordar mais cedo. E assim, eu tenho tentado implementar isso nas últimas 2 semanas e tem dado muito bom, tem sido muito interessante. Mas eu sinto que são essas pequenas ações que talvez façam a gente pelo menos ter uma breve ilusão de que a gente tá superando esse cansaço de alguma forma, porque eu sinto que eu tô mais descansado, talvez porque eu esteja fazendo menos coisa agora nessas 2 últimas semanas, talvez, mas também essas pequenas atitudes, essas pequenas coisas que eu acho que a gente tende a sempre querer maximizar muito, querer fazer as coisas sempre muito grandes, fazer grandes feitos, e eu tenho sentido cada vez mais que, pelo menos pra mim, alguns movimentos grandes fazem sentido, mas pra algumas coisas, principalmente relacionados à rotina e esse cansaço, e a como lidar com esse cansaço, são essas pequenas mudanças, sabe? E eu percebo isso porque, como eu falei anteriormente, eu tenho essa tendência a ter uma coisa mais ou menos articulada como rotina, e se eu saio disso eu já fico um pouco fora das minhas engrenagens, e aí eu sinto que eu também canso mais, porque eu não consigo praticar tantos exercícios também. Não sei, tudo parece que desregula quando eu não consigo manter essa rotina. Ao mesmo tempo que eu sei que muito do nosso cansaço talvez esteja também nesse lugar de ter uma rotina, e sinceramente, né, uma rotina completamente voltada para o trabalho, e que nos leva a ficar doente, que nos leva a ficar deprimido, que nos leva a ficar cansado, que nos leva a não ter força para querer socializar com outras pessoas, a socializar com os amigos. Cansa, né? Cansa um pouco. Mas eu sinto que essa pequena mudança, dessas pequenas ações tem feito mudanças significativas na minha vida, mas isso também eu acho que já é um papo para um outro papo. Eu acho que o Sendo Franco de hoje tá mais para um lugar de um mini desabafo com breves atualizações, porque eu sinto falta, eu senti falta de fazer isso, eu gosto de ficar falando assim meio sozinho, mas também sabendo que outros amigos vão ouvir, outras pessoas vão ouvir. Mas para além de ser para as pessoas que gostam das coisas que eu faço, tem entrado no lugar de também ser um pouco, quase que uma espécie de diário semanal para mim das coisas que eu tenho, que eu fico matutando, que eu fico pensando, e que eu acho sempre muito bom
interessante falar em voz alta. Então, como eu tô atrasado aí 4 semanas, um mês, o meu querido diário de hoje é sobre cansaço e talvez eu não tenha mais muito para além disso do que falar, porque de fato foi o sentimento generalizado das últimas semanas. Cansaço. Mas agora as coisas vão voltando e eu, sendo franco, eu espero conseguir voltar a manter a minha frequência. Até porque teve algumas pessoas que me cobraram nas semanas, tipo assim, tá legal aí, tá viajando, mas e aí, quando é que vai ter episódio novo? Então é meio engraçado também ter esse lugar de, tipo, ter gente me cobrando pra fazer o que eu prometi que ia fazer semanalmente. Poderia ser mais um motivo de ser um pouco estressante e cansativo? Talvez, mas pra mim pega um lugar de, tipo, putz, soa mais como um lugar de incentivo do que de cobrança negativamente. Então é isso, se eu falhar nas próximas semanas, nos próximos tempos, saibam que tô sempre aberto aí para receber reclamações no saque do Pedrinho. Eu esqueci de mencionar uma coisa muito grande também que aconteceu nesse meio tempo, que foram algumas mudanças, como vocês, para quem estiver assistindo, pode ter notado. Não sei se para quem ouvir vai fazer muita diferença, mas para quem estiver assistindo, com certeza. E eu tô sentindo a necessidade de produzir de uma forma mais ágil e eu decidi começar a fazer de uma outra forma. Mas é isso. Eu acho que nas próximas semanas aí vão vir assuntos bem interessantes. Eu quero falar sobre quero destinar um papo só sobre isso, desses mini hábitos assim que eu tenho tentado colocar na minha rotina e que tem funcionado, mas eu quero testar por pelo menos mais uma semana para falar. Testei por 3 semanas e deu certo. A teoria é aquela dos 21 dias para um hábito se tornar, para uma coisa se tornar hábito de verdade. Eu acho que é isso. Obrigado por estar assistindo, obrigado por estar ouvindo, obrigado por me cobrar para voltar a fazer isso aqui. E obrigado também por compartilhar comigo desse cansaço, porque eu tenho certeza que tu que tá ouvindo isso também deve estar bem exausto, no geral. Mas aí, né, são coisas maiores que nos colocam nesse lugar e acarretam a gente tá, todo mundo aqui, exausto. Não tem nenhuma solução para variar, eu não vou trazer nenhuma coisa mágica aqui de resolução, mas eu acho que é isso. Não se esqueçam de comentar. Por favor, comentem aí o que... Se vocês tiverem temas que querem que eu aborde. Uma galera já começou a mandar algumas coisas na DM de sugestões, de assuntos que eu posso abordar por aqui. Eu gosto muito de ouvir os feedbacks assim, do pessoal também, de falar, tipo, putz, eu tô ouvindo isso e eu tô ouvindo o podcast e eu fico falando sozinho, queria ficar trocando ideias sobre isso. Então eu acho curioso assim essas peculiaridades que a gente vai criando com a comunidade. E se você também quiser compartilhar com um amigo que você sabe que está cansado nesses últimos tempos e que precisa de um abraço nos ouvidos, ouvindo essas palavras que eu acabei de falar, não que vai ser um abraço também que vá mudar a vida dele, mas que pelo menos, tipo, estamos juntos nessa. Acho que é sempre legal, né? Então é isso. Até a próxima. Valeu!